Que bom ver os amados mais uma vez, louvar a Deus. Eu estava preocupado ontem à noite, sabendo que o César estava indo. Eu falei assim, mas quem vai tocar amanhã no culto? Oh, glória, Deus prevê tudo, Deus é preventivo, Deus é prudente, Deus sabe tudo. Antes mesmo de criar o mundo, Ele já sabia que nós iríamos existir, que estaríamos aqui nesse dia, estaríamos louvando a Deus. Vai valer a pena, irmãos, quando nós chegarmos lá no céu, vai valer a pena, como diz o poeta sacro, vai valer a pena. Nós passamos por lutas, dificuldades aqui, é verdade, mas o nosso Deus tem para nós um céu maravilhoso, amém? Isso é maravilhoso. Quando a gente ora, a gente pede a direção de Deus. Estava orando ontem, eu gosto de matar um coelho de cada vez, não gosto de enfrentar dois gigantes de uma vez. Davi enfrentou Golias. Se ele tivesse enfrentado o urso, o leão e Golias num dia só, é bem provável que ele teria perecido. Mas ele enfrentou um gigante de cada vez. E assim a gente aprende com a palavra de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 6 que nós devemos, naquele dia, enfrentar as dificuldades daquele dia. O amanhã vai trazer seus próprios cuidados, Jesus diz, não é verdade? Então, hoje estamos reunidos aqui para meditar na palavra do Senhor e pensando nisso, ouvindo as canções que foram preparadas ali. Estou falando de muralhas que caem e também daquilo que Deus faz nas lutas que nós enfrentamos e também a vitória que Deus nos concede. Amém? Amém. Abra lá no livro de Josué. Livro de Josué, alguns querem dizer que não é Pentateuco, é Hexateuco. Eles colocam Josué no meio dessa história aí, porque Josué dá continuidade ao que Moisés começou. Moisés foi escolhido por Deus, separado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, e ele preparou um líder chamado Josué. O nome dele era Oséias, ele é da tribo de Efraim. Deus separou este homem. Este homem tinha mais ou menos 40 anos de idade quando ele começou a andar com Moisés, e de repente Moisés escolhe alguns príncipes do povo, e Oséias é um desses príncipes escolhidos dentre os povos, e Moisés chama ele de Josué. Deus, através de Moisés, inspira Moisés a chamá-lo de Josué. Ele mudou o nome dele, Yeshua. Ele conduz o povo de Deus até tomar posse da Canaã prometida por Deus a Abrão, quando se chamava ainda Abrão, antes de ser chamado Abraham. Deus mudou o nome de Abrão para Abraham, pai de muitos povos. Am, em hebraico, é povo. Av é pai. Então, hoje, pela fé, nós somos filhos de Abraham, o nosso pai da fé. O autor da fé é outro. Hebreus capítulo 12 nos diz que o autor da fé é Jesus. Oh, glória! Ele foi para a cruz, ele foi para o túmulo sabendo que ele iria ressuscitar, e ele disse isso antes. E nós ouvimos essa leitura aqui. Eu avisei vocês, eu disse que eu ia ressuscitar depois do terceiro dia, e ninguém estava esperando. E nem as mulheres estavam esperando, tanto que foram para o túmulo para embalsamar o corpo de alguém vivo. Fala sério. Jesus de repente aparece no meio daqueles que estavam caminhando para Emaús, e eles voltam correndo, estavam com medo, mas eles enfrentaram até mesmo a penumbra da tarde e chegam correndo até em Jerusalém. Quando eles estão comentando sobre o que aconteceu com eles e como eles viram Jesus e como ele se revelou para eles, de repente vem o próprio Jesus e aparece no meio deles. Não é um fantasma, não é um espírito que vocês estão vendo, eu sou real. Tem alguma coisa para comer aí? Jesus então come na presença deles. Jesus deu provas incontestáveis por 40 dias, não foi 40 minutos. Nem 40 segundos. Muita gente hoje dirige a vida deles por talvez 4 milésimos de segundo de alguma visão. Mas foram 40 dias. Um dia para cada ano que aquele povo passou no deserto até entrar na terra prometida. E quando o anjo aparece para Maria, ele diz, o nome dele vai ser Jesus, Yeshua.
o Senhor é o Salvador. É o mesmo significado do nome de Josué. E hoje nós queremos ver então no capítulo 2. Capítulo 2. Não sei como é que você é, qual é o seu jeito de ser. Você é preventivo? Ou você é reativo? Como é que você é? Você anda assim, tranquilamente, sem muita preocupação, de repente acontece alguma coisa, você reage. Ou você prevê os seus passos. É interessante ver na vida de Josué que ele previa seus passos. Ele era um homem preventivo. E hoje nós queremos falar sobre esse tema, prevenção. Prevenção na conquista. A prudência na vida é uma atitude preventiva e nos dá confiança diante dos desafios. Amém? Vou repetir a ideia principal desse texto. A prudência na vida é uma atitude preventiva e nos dá confiança diante dos desafios. Vamos ler então o texto de Josué capítulo 2, todo ele. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado. Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: manda sair os homens que foram à tua casa. E lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: é verdade que homens vieram aqui na minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim, aqueles homens saíram em perseguição daqueles pelo caminho do Jordão, até o lugar da passagem. E logo que eles saíram, a porta foi fechada. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísses do Egito, e também que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram e em ninguém mais há algum ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que protegereis a vida de meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhe responderam: a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncies os nossos planos.
E quando o Senhor nos entregar esta terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. E os homens disseram-lhe: nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar, se não fizerdes o seguinte: quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer, e reunirás em tua casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado pela própria morte, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciardes os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: seja conforme as tuas palavras. Então ela os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão vermelho à janela. Eles se foram e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltaram, pois estes os procuravam por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram. Eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda essa terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus, que o mesmo Espírito Santo que conduziu o teu povo através do deserto, que conduziu os discípulos do Senhor, que capacitou os discípulos para crer e confessar publicamente, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de tanta euforia daquele povo ali em Jerusalém, naqueles dias em que Jesus foi levado para a cruz. Pai, nós oramos que o Espírito Santo do Senhor, que os capacitou, que abriu a mente deles para compreenderem as Escrituras Sagradas, que inspirou os profetas Moisés e tantos outros para escreverem as Escrituras que chegaram até nós, que esta palavra não seja apenas um relato histórico, que seja também palavra de vida, palavra de esperança, de fé, de fortalecimento na fé, naquele que é o pão da vida, Jesus, teu Filho amado. Ó Espírito Santo de Deus, nos conduz nesta meditação da tua palavra, agora e para sempre, para a glória e honra de Jesus. Amém, amém e amém. Eu gostaria de pensar sobre algumas coisas sobre esse tema. Prudência. Prudência é uma atitude preventiva de nos dar confiança diante dos desafios. Em outro relato, você vai se lembrar que em Números, no capítulo 13, 12 espias foram enviados para observar a terra. Daqueles 12 espias, 10 desistiram. Desejaram voltar para o Egito. Eles se rebelaram contra Moisés, contra Josué, contra Caleb, que estavam conduzindo o povo de Deus para adentrar a terra prometida. E então, 38 anos depois, Josué destaca 2 espias. Só que agora, esses 2 espias são transformados pelo que viram.
Era a mesma terra. Eram as mesmas cidades. Eram as mesmas muralhas de 38 anos atrás. Mas agora havia 100% de certeza dos espias de que Deus havia entregue aquela terra nas mãos deles. Amém? Prudência não é acomodação. Muitas vezes as pessoas pensam que ser prudente é ser acomodado ou ser lento no agir. Tem muita gente que é afoita. Fala antes de responder. E quem fala antes, Salomão, nos Provérbios, diz que é estúpido. Tem mais esperança para uma pessoa com falta de conhecimento do que para uma pessoa que fala antes de ouvir. Um outro homem no Antigo Testamento, o descendente de Raabe, que nós vemos o relato aqui, o início da história de Raabe, introduzida no texto bíblico, e depois que ela morou um tempo fora do arraial, de repente ela se torna esposa de um homem, e que por sua vez se tornou antepassada do próprio Senhor da Glória, Senhor Jesus. Você tem esse relato lá no capítulo 1 de Mateus. Davi foi separado por Deus no capítulo 16 de 1 Samuel. Samuel unge ele, não porque ele era o mais forte, não porque ele era o mais experiente na batalha, mas nem mesmo o pai dele havia trazido ele para que, olhando pelos irmãos, ele pudesse ser um dos escolhidos para ser o futuro rei de Israel. Até que todos passaram e Samuel disse: olha, Deus não disse que é nenhum desses. Você não tem mais nenhum filho. Até o Davizinho lá, ruivinho, está lá cuidando das ovelhas. Acho que Josué disse: puxa, Davi. Aí ele disse: olha, ninguém vai comer nada, o churrasco vai esfriar, ninguém vai comer nada até que Davi venha. E quando Davi vem, Davi é ungido rei de Israel. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus vem sobre Davi. No versículo seguinte do capítulo 16 de 1 Samuel, você vê que o Espírito Santo havia saído de Saul e um outro espírito o atormentava. Davi é separado por Deus para ser não somente o futuro rei, mas também ser um profeta. Era um rei profeta. Alguém usado por Deus, não só para conquistar o território, mas também para anunciar as grandezas de Deus que haveriam de acontecer quando Jesus ressuscitasse no dia de Pentecostes, quando Pedro cita as Escrituras a respeito da ressurreição de Jesus. Ele diz: Davi, sendo profeta, predisse que o corpo de Jesus não ficaria no túmulo. Me permita explicar um pouquinho. Davi não foi para o céu, mas ele predisse a respeito daquele que ressuscitou. E nós somos testemunhas, porque 40 dias depois da ressurreição de Jesus, eles viram com os próprios olhos deles Jesus ir para o céu, como nós vemos no versículo 51 de Lucas capítulo 24. Jesus é o único que andou nessa terra, que viveu aqui conosco e que está no céu. Aquele homem ao lado de Jesus e todos os demais estão no mesmo lugar que ele prometeu para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É de onde nós fomos tirados por causa da desobediência e do pecado de Adão e Eva. E é para onde, com a morte e a ressurreição de Jesus, que ele nos conduz de volta para o paraíso. Em grego, paradise. Jesus não foi apenas para o paraíso, ele foi também para o lugar em prisão, Pedro fala, para pregar aos espíritos que estavam ali, aguardando nos dias de Noé. Mas Jesus também não ficou lá. Salmo 68, versículo 18, diz que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Em Efésios capítulo 4, versículo 7 e 8, Paulo diz que ele, subindo, levou cativo o cativeiro. Quem é aquele que subiu, senão aquele que desceu? É o mesmo que subiu. Jesus é o mesmo.
E é interessante que quando Paulo fala em Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta, ele diz: o mesmo Jesus virá em glória com os anjos, os mortos ressuscitarão. Esse Davi, ele viveu uma vida prudente. Em 1 Samuel, no capítulo 18, quando Davi já tinha matado aquele gigante, ele se torna então um aprendiz de soldado, ele é aquele imediato do rei, é o armeiro do rei, que aprendeu então a lidar com as armas, não somente com a funda. Davi começou a conduzir o exército de Israel para as batalhas. No capítulo 18, no verso 5, então nos diz assim o relato da Bíblia: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Quando você age com prudência, você evita muitos males. Imagine num campo de batalha, quando os soldados voltam para as suas famílias, para os seus filhos, para os seus pais. O comando de quem está na direção precisa ser um comando prudente. Precisa ter prudência. Pensar antes de agir. Não agir no impulso. Nós, como povo de Deus, jamais deveríamos ser reagentes. Jamais a gente deveria reagir. Nós devemos ser proativos, agentes de transformação. Amém? Amém. Segunda lição que eu aprendo daqui, está do versículo 1 até o versículo 7. Prudência é precaução. Se precaver. Caução, na verdade, é uma garantia. E nós vemos a garantia aqui, não somente no início aqui, mas também a garantia pedida por aquela mulher lá na cidade, e a garantia que eles pediram para ela, para que a palavra deles não fosse cair por terra. Então, precaução é agir previamente com garantia. Isso é precaução. Provérbios 20, versículo 18 nos diz que os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Então é a conclusão. Faz a guerra com prudência. Se a gente vai enfrentar um inimigo que é mais forte do que nós, Jesus diz em Lucas, no capítulo 14, e nós não sentamos antes para analisar se com 5.000 nós vamos enfrentar um rei que vem contra nós com 10, ou se nós com 10.000 vamos enfrentar um rei que vem contra nós com 20.000, se nós vamos ter êxito. Então precisa ter prudência. Lembrando e pensando sobre batalha e pensando sobre os juízes que vêm após Josué, Gideão, ele foi para a batalha só depois de Deus mostrar por A mais B que de fato ele podia entrar na batalha. E aí Deus diz para ele: Gideão, é muita gente, 32.000 é muito. Aqueles que estão com medo, assim, que tem filho na faculdade, que precisa ainda voltar e ainda falta fazer um monte de coisa, manda embora. E aí, foram só 22.000 embora. Ficaram 10.000. Mas Deus disse para Gideão: Gideão, ainda é muita gente. Gideão, faz o seguinte, manda o povo tomar água, e aquele que beber, lambendo a água, como o cachorro faz, você separa. E ele conseguiu separar 300. Não são gregos, são israelitas. E são esses 300 que com Gideão vencem 125.000 soldados midianitas. Prudência é confiar no Senhor. Prudência é buscar no Senhor. Não é sair afoito. Vamos. Calma. Vamos consultar o Senhor.
Os reis, antes de ir para a guerra, eles consultavam, buscavam sabedoria, entendimento, conselho, orientação do Senhor. Davi, antes de entrar na batalha, ele chamava um rapaz que era sacerdote, que tinha uma escola sacerdotal, e vamos consultar o Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 27, Davi não consulta o Senhor, ele consulta ele mesmo. Ele diz, quem sabe Saul vai me matar, então eu vou me refugiar na cidade do meu inimigo. Ele foi para Gate, ele pediu asilo para o rei Quis. De Gate era Golias. Ele pediu asilo na própria casa do inimigo. Quando nós não pedimos ao Senhor direção, quando pensamos que estamos agindo com prudência, Davi pensou que estava agindo com prudência, mas ele estava agindo precipitadamente, sem prudência. Ele pensou com ele mesmo. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Então, a pessoa melhor que você deve buscar conselho, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer negócio com qualquer pessoa, em qualquer lugar, peça ao Senhor. Busque do Senhor. Isso é prudência. Isso é prudência. A prudência na vida é uma atitude preventiva e nos dá confiança diante dos desafios. Tem um ditado chinês que diz que se você tem medo de entrar na batalha, você já perdeu. Você já perdeu. Prudência é prevenção. A prevenção é uma atitude prévia com a finalidade de evitar o mal. Você vê aonde aquilo vai dar e você vê que aquilo vai terminar mal. Então o que você faz? Para aqui. Não desce a serra sem freio. Você vai se perder em tudo que você tem. É óbvio. Deus nos dá capacidade de sermos proativos. E temos que agir proativamente. Sermos prevenidos. Diz um ditado popular que o homem prevenido vale por 2. Eu creio que o homem prevenido vale por muito mais. Por muito mais. Nos versículos 8 a 21 nós temos essa prevenção. Sabendo quem o povo de Deus era, conhecendo a história do povo de Deus, aquela mulher, ela não pôde deixar de fazer um pacto, uma aliança com aqueles homens. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para o futuro, nós vemos Deus, nós vemos o Cristo ressuscitar dos mortos, nós vemos que as pessoas que nós conhecemos vão sendo colhidas dia a dia, como as folhas de outono vão caindo das árvores. E aí nós sabemos de um Deus grandioso que ressuscitou Jesus da morte. E aí nós vemos pessoas que são embaixadores de Jesus, que vêm até nós falando, analisando, para tomar posse deste reino. Nós não vamos fazer acordo com esses homens. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 ao 21, ele diz que ele... E todo pregador da palavra do Evangelho é um embaixador em nome de Deus. Então, o conselho que ele dá é reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Muita gente está deixando esta vida sem se reconciliar com Deus. Muitos nem viram sair desta vida porque estavam embriagados, estavam drogados, estavam numa farra e nem viram isso acontecer. Não se reconciliaram com Deus, não tiveram a prudência de se prevenir, de tomar precaução. E sabe qual é a precaução maior que nós podemos tomar nessa área? É a presença do Espírito Santo. Ele é o selo da nossa ressurreição. O prudente vê o mal. Provérbios 27, 12 nos diz, o prudente vê o mal e esconde-se. Sabe aonde eu e você temos que nos esconder? É em Cristo Jesus.
É isso que Davi escreve no Salmo 46. Ele é meu refúgio e fortaleza. O refúgio é o lugar onde você se esconde. A fortaleza é o lugar onde você fica guardado e nada te atinge. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O prudente vê o mal e esconde-se. Os simples seguem adiante e sofrem o dano. Nós só temos uma vida para viver. Ou nós nos escondemos em Cristo, ou estamos perdidos eternamente. Vamos sofrer o dano. Naum capítulo 1, versículo 7 nos diz: Deus é bom, socorro bem presente no tempo de angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam. Amém? Ele é um refúgio seguro, amados. Tanto Josué, no versículo 1, os 2 espias, nós vemos isso nos versículos 14 e 20. O rei de Jericó, nós vemos isso no versículo 3. Assim como também a mulher, Raabe, agiram preventivamente, com prudência. O rei queria proteger seu povo. E é por isso que ele queria saber quem eram aqueles homens que vieram aqui. Isso me mostra que todos eles eram prudentes. A diferença é que alguns ficaram do lado do povo de Deus e outros ficaram contra. Eles eram prudentes. As muralhas eram prevenção contra animais selvagens, contra inimigos invasores. Mas aquela mulher, junto com a sua família, ficaram do lado do povo de Deus. Nós podemos escolher ficar do lado do povo de Deus ou contra o povo de Deus. É uma escolha. E por último, prudência produz confiança. Quando aqueles homens voltaram até Josué, eles voltaram confiantes. Eles não foram como aqueles 10 espias que foram visitar a terra e eles disseram: nós vimos os gigantes, os descendentes dos Anaquins. Eles eram como gigantes para nós e nós como gafanhotos, e eles viam a gente como gafanhotos. As muralhas deles são muito altas, e de repente Deus manda o povo dele dar uma olhadinha em Jericó. Josué diz: dá uma olhadinha especialmente em Jericó. Visitem as cidades, pelo menos 5 dias nós temos descrito aqui, só de impasse em Jericó. O dia que eles chegam, dormem, passa aquele dia, naquela noite, ela coloca eles para fora, mais 3 dias no monte, e depois eles voltam. Então, eles ficaram fora pelo menos alguns dias, talvez um mês, ou quem sabe 40 dias. O texto não nos diz, mas nós podemos aprender com eles, que se nós confiarmos no Senhor, aceitarmos a direção do Senhor, nós vamos enfrentar as dificuldades que estão diante de nós, em nome do Senhor. Todo o exército de Saul estava lá diante daquele gigante que vinha 2 vezes no dia desafiar o povo de Deus e desafiar Deus. 40 dias isso se passou. De repente chega um menininho chamado Davi e diz assim: tá de boa, chá comigo, é nós, né? Deixa eu pegar esse menino, deixa eu pegar esse gigante. Ele está pensando que é grande coisa? Eu vou em nome do Senhor. Ele foi confiante em nome do Senhor. Ele não usou as armas de Saul, porque quando você usa os projetos e os planos dos outros, não vai dar certo na sua vida. Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus não fez nenhum de nós parecido com o outro, igual ao outro. Cada um de nós foi criado fora de série. Nós não somos feitos em série, nós não somos como os animais, nós não somos como os carros e assim por diante. Nós somos filhos prediletos de Deus. Somos filhos únicos. Somos os primogênitos arrolados no céu. Hebreus capítulo 12 nos diz que nós somos os primogênitos arrolados no céu. Cada um de nós, quando recebe Jesus como Senhor e Salvador, é nascido para Deus. Não é conforme o nascimento humano. Tem o mais velho, depois o segundo, o terceiro, o quarto. Jesus é o primogênito. E nós somos primogênitos em Cristo também. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu não sei quais são os desafios que você tem. Quando nós vemos que Deus nos direciona ou
que aquilo que nos dispomos a fazer tem a direção, a bênção do Senhor, nós temos maior certeza e confiança de agir com segurança de estarmos fazendo o que é certo. Fazer o que é certo sempre. Amém? Quero que você ore ao Senhor. Eu não sei quais são os desafios que você tem diante de você, quais são as dificuldades que você tem diante de você. Aqueles homens foram debaixo de uma autoridade, de uma ordem de Josué, que agora é o comandante do povo de Deus. Você talvez está enfrentando dificuldades, problemas na faculdade, no trabalho. Coloque diante do Senhor. Confie que o Senhor vai dar direção. Comece a ver as coisas, como é que Deus está agindo. E chegue diante do Senhor com confiança. Enfrente a dificuldade com confiança. Em nome do Senhor. Pai, eu me reúno junto com o teu povo, Senhor, assim como Josué estava conduzindo o teu povo para tomar posse da terra prometida. Pai, se o Senhor tem planos para a vida do teu povo, para os teus filhos, Senhor, se o Senhor já tem uma palavra profética revelada ao coração dos teus filhos, os teus sonhos colocados no coração de cada um deles. Ó Deus, que o Senhor possa confirmar, Senhor, durante essa semana, durante esse mês, que eles possam se debruçar em oração diante do Senhor, vendo o teu agir e armados de confiança, Senhor, ver as muralhas caindo diante de si, tão somente por serem obedientes e submissos à tua direção. Ó Pai, conduz-nos em mais uma semana, Senhor, que nós possamos ter uma vida pautada pela prudência, não pela acomodação, não por ficarmos agora parados esperando que o Senhor haja primeiro, mas se o Senhor, debaixo da tua palavra, nós queremos colocar o pé no mar, assim como o Senhor disse para Moisés: por que você está orando para mim? Manda o povo marchar. Senhor, queremos adentrar as portais celestiais com ousadia, no sangue de Jesus, entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, não porque nós merecemos, mas porque aquele véu foi rasgado. Jesus nos deu o privilégio de, em nome dele, entrar na presença do Senhor. Pai, lavados por esse sangue e purificados por esse sangue, que era aspergido sobre o propiciatório e foi aspergido sobre a nossa vida, Senhor, nós adentramos ao teu santuário, clamando, louvando, bendizendo, exaltando, adorando, bendizendo o teu santo, eterno e glorioso nome, em nome de